Olá, intensivistas! Vamos lá, a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os ventiladores mecânicos. Então, por que é tão importante falar sobre esses aparelhos que nós vimos na nossa primeira aula, sobre que são recursos tecnológicos que temos dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva. Vimos lá que além dos recursos humanos, os recursos tecnológicos e os recursos físicos são extremamente importantes para prestar uma assistência de qualidade. Ou seja, dentre o oxímetro de pulso, dentre o monitor multiparamétrico, as réguas de oxigênio, dentre os carros de parada, dentre os aspiradores portáteis, os vácuos, tudo isso temos o ventilador mecânico lá. E quando é que ele é utilizado? Na realidade, nós vimos na aula de bloqueadores neuromusculares que em um dado momento o paciente crítico e que apresente lá um rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow, a escala de coma de Glasgow abaixo de 8, ele vai precisar de uma intubação orotraqueal. Vimos na aula anterior que os bloqueadores neuromusculares eles ajudam o paciente, ao médico a por realizar esse bloqueio, ele ajuda a facilitar e ter uma eficácia plena no processo de intubação orotraqueal, sobretudo em pacientes que estão rígidos, né, que precisa de uma sedação, precisa de um relaxamento para poder eu não lesar as cordas vocais e ter uma facilidade na técnica da intubação. Após intubar, nós vamos utilizar esse aparelho que fica lá em cada leito e, sobretudo hoje, a importância de falar na ventilação mecânica, no ventilador mecânico, nessa pandemia de coronavírus e vimos que esse estadiamento dele em uma forma mais grave, ele pode causar uma insuficiência respiratória, o paciente ter uma parada respiratória. Então, neste momento, para a gente garantir a via aérea, a gente precisa realizar a intubação orotraqueal e colocar esse paciente, obviamente, num ventilador mecânico. E para que serve? Nós vamos ver aí conceito, objetivo, as indicações, alguns modos, não vamos entrar em detalhes dos modos, porque existe um profissional que ele tem a capacitação técnica para utilizar, que dentro da UTI vai ter lá, pode ser o fisioterapeuta ou pode ser o médico intensivista, mas a equipe de enfermagem, como eu sempre digo, tem que estar atenta a esses parâmetros e conhecer o que as normalidades para diante de um procedimento que eu vá fazer, um banho no leito, tá só o técnico de enfermagem lá no banho realizando o banho no leito nesse paciente e há uma alteração desses parâmetros. Então o técnico tem que estar ciente quais eram os parâmetros anteriores, os parâmetros que foram colocados pela equipe e houve alteração no momento da mudança de decúbito, gerou um deslocamento aí de secreção e obstruiu a via aérea. Então, quais eram os valores de respiração? De repente, a frequência respiratória aumenta, porque de repente eu tenho uma PIP que elevou do nada. Então, houve manuseio do ventilador mecânico e houve essa alteração e o porquê. Então, assim, eu só vou saber que tem um erro, gente, se eu souber quais são os parâmetros normais. Então, por isso que é importante a equipe de enfermagem estar ciente. A gente vai falar também das complicações desse ventilador, sobretudo por um tempo muito grande. E vamos também falar dos cuidados de enfermagem, da assistência dessa equipe que está 24 horas com o paciente e que tem que ter os recursos intelectuais necessários para promover uma assistência técnica de qualidade. E o que é então? Na verdade, o ventilador mecânico é um método, a ventilação mecânica é um método de suporte ventilatório. Por algum momento, o paciente não tem ali condições, né? Como eu disse, o Glasgow está rebaixado, ele não tem condições mais de realizar a inspiração e a ventilação, o processo ventilatório de forma espontânea, então ele vai para o ventilador mecânico após a intubação. E qual é o objetivo dessa ventilação mecânica? Primeiramente, ele precisa a manutenção das trocas gasosas serem eficazes, por isso que é importante. Diminuir o trabalho da musculatura acessória, olha aí, da musculatura respiratória, sobretudo do diafragma. Quando a gente estudou bloqueadores musculares, eu disse a você que na hora que o médico, o paciente está bloqueado,
é mais eficaz o processo de intubação, a técnica ser realizada de forma mais tranquila, e durante o momento do ventilador mecânico, para evitar a sincronia no ventilador. Ou seja, é quando a gente fala que o paciente está brigando com o tubo, ele tentando retomar de forma espontânea e o ventilador mandando, né, de acordo com os seus parâmetros, ar para ele, e ele tentando assumir a respiração de uma forma espontânea. Então, o uso do ventilador mecânico causa isso, ele vai diminuir esse trabalho da musculatura acessória. Diminuir o consumo de oxigênio, obviamente, porque vai diminuir o quê? O trabalho gastroenergético. Garantir a sedação e o bloqueio neuromuscular, e isso, a ventilação mecânica também, ela é responsável por muitas das vezes por isso. Porque quando essa assincronia que eu lhe disse, alguma coisa está acontecendo. Ou o paciente está acordando, a sedação já está... não precisa aumentar ali o nível de sedação, ou o bloqueador neuromuscular também, que surgiu o seu efeito. E quando é indicado? Primeiramente, gente, é a insuficiência renal aguda, né? O paciente está hipoventilando, então a gente vai ver que a saturação está sempre baixando, 80, 70, 60, e aí o paciente pode entrar em uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória consequentemente, e aí vai precisar vai precisar intubar primeiramente e colocar o ventilador mecânico. Existe dois tipos, na verdade, de respirador, né, que a gente pode deixar aqui bem claro, que é a invasiva, ventilação, a invasiva e a não invasiva. A não invasiva, gente, é utilizada também, mas a gente vai ver que o paciente ele não vai ser intubado, mas vai ser colocado uma máscara que a gente chama de CPAP. Quem faz isso é o fisioterapeuta. Geralmente o paciente está com insuficiência renal, insuficiência respiratória, ou pacientes que evoluam na emergência ou cheguem na sua UTI com um edema agudo de pulmão, uma síndrome aguda respiratória. Então a gente pode iniciar sim com o CPAP, dependendo da evolução do paciente. Se não obtiver eficácia, a gente evolui para intubação orotraqueal. E quais são esses modos? O modo ventilatório, basicamente, existem 3. Quem vai colocar isso? Geralmente os ventiladores, a gente tem várias marcas, vários modelos, né? E geralmente eles já vêm de fábrica com uns parâmetros, mas quem é responsável por mudar esses parâmetros, dependendo do paciente, é o fisioterapeuta. Mas por que a gente precisa saber? Para a gente saber em que modo está e quais são as estratégias que estão sendo utilizadas do paciente para garantir a via aérea durante o meu plantão, para que, se tiver alguma alteração, eu fique atento e possa resolver, possa administrar isso aí. Então, quais são esses 3 modos? O modo controlado, o modo assistido e o modo espontâneo. Sim, no modo controlado, o paciente ele não tem autonomia respiratória, já está sendo controlado pelo ventilador. O modo assistido também ele não tem autonomia respiratória, mas é uma assistência, mas ele dispara o ventilador, ou seja, ele tem ainda o que a gente chama ali um pouquinho de drive, né? Então ele consegue disparar ali o ventilador. E o modo espontâneo é aquele modo que o paciente ele tem autonomia respiratória, né? Então ele tem essa autonomia respiratória. Quem vai geralmente manusear para colocar nos modos, depois da intubação, obviamente, o médico intensivista ou o fisioterapeuta. E no decorrer do seu plantão, a gente vai precisar, você vai ver lá no monitor do seu ventilador mecânico, algumas nomenclaturas. Nós vamos ver saturação, nós vamos ver FiO2, que é a frequência expirada de oxigênio, nós vamos ver lá o famoso PIP, que você vai ver toda hora a equipe falando, vamos ajustar o PIP, quanto é que está o PIP? Então você às vezes fica, a gente precisa desmistificar, porque PIP é super tranquilo. Você hoje vai sair dessa aula sabendo o que é esse famoso PIP, e vai saber quando, dependendo da patologia do paciente, quando é que ele pode ser alterado, quando é que ele pode, a gente pode colocar um PIP maior, quando é que deve se colocar um PIP menor. Por quê? Porque a enfermagem ela vai estar ali no momento que eu for dar o banho no leito, trocar fralda, realizar balanço hídrico, fazer um dextro,
qualquer procedimento que eu for fazer no leite, se houver uma alteração naquele monitor, eu saber que alterou, mas eu só posso alterar se eu saber os valores que foram de basal, né, que a gente chama assim, que se utiliza nos ventiladores mecânicos. O primeiro conceito que nós vamos falar é da FiO2, que eu falei, que é a fração inspirada de oxigênio. Na verdade, essa fração ela tem que estar nos valores de 40% a 60%. Sendo valores maiores do que 60%, ela pode ser deletéria a esse paciente, a não ser que seja no início da intubação orotraqueal. O paciente, a gente precisa ver ali até o organismo do paciente se adaptar, a gente deixa 100%, geralmente é 100% que se utiliza, e depois vai reduzindo para ficar em 60%. Por quê? Porque uma observação importante, em curtos períodos, né, em 30 minutos, mais ou menos ali, para a gente ver como é que o paciente se comporta, e após isso, reduzir ele de 40 a 60, né? E a frequência respiratória, então acabamos de falar de frequência inspirada de oxigênio. E agora nós vamos falar da frequência respiratória, que também é responsável pela manutenção desse controle da sedação e analgesia. Quanto maior tiver essa frequência respiratória, maior vai ser o gasto energético, maior vai ser o consumo de oxigênio. São grandezas diretamente proporcionais. Então, assim, o que é importante, a equipe de enfermagem tem que estar ciente de que eu preciso ter uma frequência respiratória ali entre o PH-TLS traz aí entre 12 a 16, né? Outra literatura já traz aí de 12 a 20. O que a gente não pode é passar desses valores limítrofes, né? Porque para evitar justamente a retenção de altas liberações de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Isso que é importante. E um parâmetro importante também que a gente precisa saber é do famoso PIP. O que é esse PIP? É a pressão expiratória final positiva. Pressão expiratória final positiva. Que existe um valor fisiológico aí, que algumas literaturas traz de 3 a 5 ou de 5 a 8, não podendo passar de 10. Então, assim, uma PIP em um paciente com, vamos dizer, com SARA, né, a síndrome da angústia respiratória aguda, ela pode estar um pouco elevada. Então, se você estiver na sua UTI tratando de um paciente que tenha a síndrome da angústia respiratória, aí justifica sim um PIP maior. Quem vai fazer isso? A fisioterapia ou o médico intensivista. Aí você vai, eu aprendi que a literatura diz que nesses pacientes, sim, eu posso elevar um pouquinho essa pressão expiratória final. Por quê? A PIP, ela é responsável pela manutenção da distensão alveolar. Quem faz porque para evitar a telectasia, o colabamento dos pulmões. É justamente isso e quem faz esse serviço fisiologicamente é as nossas cordas vocais. Exatamente, as nossas cordas vocais. Então, quando o paciente está sedado e entubado, as cordas vocais estão ali com um tubo, né? Então, não tem como realizar isso. Então, é feito no aparelho de forma mecânica. E aí, assim, quando a gente ajusta essa PIP de forma correta, a gente está evitando aí justamente esse colabamento, essa atelectasia, que é de forma assim esplendorosa. Então, quais são os valores da PIP? Que eu disse, inicialmente, os valores fisiológicos, a gente precisa estar lá de 5 a 8, de 3 a 5. Né? Muitas vezes você vai ver unidades lá que vai colocar até 5, outras vai aumentar até 8. Gente, a gente não pode passar de 8, né? 9, 10 já pode ser uma PIP aí, em casos específicos, sim. Mas que não for nesses casos de síndrome de angústia respiratória, não se justifica uma PIP muito elevada. Tranquilo? Então, o primeiro caso, a primeira patologia que você vai detectar que o seu ventilador mecânico está com a PIP acima de 8, 9, 10, até 16, aí tem PIP até de 20, gente. É justamente nos casos de SARA, único e exclusivo, síndrome da angústia respiratória aguda. Nesses casos, sim, a gente pode elevar um pouco essa PIP, né? E quais são os casos que essa PIP deve ser rebaixada? Ao invés de estar elevada dos parâmetros normais, ela vai estar
no nível inferior dos parâmetros normais. É o paciente DPOcítico, né? Você está lá cuidando do paciente, foi atendido na emergência e de repente foi vaga na UTI, necessitou, porque estava evoluindo hemodinamicamente com instabilidade. Então vai para a UTI e você vai admitir ele. Nesse momento você precisa saber qual é a patologia de base, porque de repente o paciente agrava, não deu certo o CPAP, e ele evolui. Aí a gente iniciou com a máscara de Venturi, né? Evoluiu com hipoperfusão, saturação sempre ali em 70, 80, 70, 80, descendo para 60, 50, então resolve se intubar. No momento da intubação, que for ligar o ventilador mecânico, essa PIP tem que estar menor. Diferente da síndrome da angústia respiratória. No DPOcítico, a gente precisa manter uma PIP aí no mínimo reduzida entre 4 centímetros de água, que é a sua extensão aí, a sua medida, né, internacional, que é a sua centímetro de água. Outro caso que a gente tem que analisar muito é um paciente. Vejam que assim, eu estou dando casos clínicos para a gente fazer sempre a enfermagem baseada em evidência. Um paciente que você admite lá na emergência ou na sua unidade de terapia intensiva com edema agudo de pulmão, pressão com níveis pressóricos lá em cima. Então a gente usa o fármaco mais comum nesses casos, o nitroprusiato de sódio, e aí a gente consegue reduzir, mas não muito, e o paciente vai tá ali e precisa entubar. Precisou entubar com hipoperfusão, a gente inicia no edema agudo de pulmão em níveis não maior do que 10. Né? E aí a gente vai o quê? Vai analisar o quadro clínico. Porque falar, gente, nesses valores de referência é muito fácil, a literatura traz. O importante nesse momento é igual a dose de medicação. Quando a gente fala em solução padrão, é muito fácil você detectar isso. Eu preciso ver se aquela solução está tendo um efeito terapêutico, se está tendo um efeito clínico no paciente. É por isso que no edema agudo de pulmão, o pulmão está encharcado, né? A gente entende assim. Antes que ele chegue ali naquela tríade da morte, né? Que tem aqui já evoluindo com a utilização de musculatura acessória, aquela secreção rósea, né? E aquela respiração paradoxal. Até aí a gente pode utilizar o CPAP. Evoluiu, está hipoperfundido, não consegue manter uma saturação boa, rebaixa o nível de consciência, rebaixa o Glasgow, intubou, tranquilo, ventilador mecânico, que a gente vai controlar o PIP ali, né? Não pode deixar logo maior do que 10 centímetros de água, sempre ali observando para ver se essa PIP está tendo o seu efeito fisiológico positivo. Outra situação é se você for trabalhar numa UTI pediátrica. Crianças deve iniciar também com PIP não maior do que 10, né? E analisar também ali, ó, gente, o efeito terapêutico. Não, 10 em edema agudo de pulmão, perdão. Vamos iniciar a PIP também pequena, menor, como no DPOcítico, né? De 3 a 4 centímetros ali, e evitar, sobretudo, uma PIP maior do que 20, porque aí a gente pode causar o que a gente chama de barotrauma, né? Então, por isso que é importante observar essa pressão respiratória de final positiva, a famosa PIP. Falando isso e deixando bem claro aqui, evidenciando as patologias para você, que é isso que é importante, e não devemos fazer isso com uma receita de bolo. Isso é importante dizer, eu sempre digo isso em minhas aulas, porque a gente precisa analisar o caso clínico. Cada ser humano é individual, tem um metabolismo diferente e precisa ser analisado de forma criteriosa. Porque existem complicações também no uso do ventilador mecânico, né? Reduz o débito cardíaco, pode aumentar a pressão intracraniana, o paciente pode evoluir com uma alcalose respiratória. Olha aí, gasometria arterial, que a gente ficou de ter um encontro só para falar disso. Se eu tiver uma PIP que não esteja condizente, eu posso causar o que? A atalactasia, que a gente viu no início, né? Que a PIP é responsável por não deixar o pulmão se colabar, né? Lesões na própria traqueia, a gente pode causar também, e a famosa pneumonia, né? Que a gente tem vários estudos aí comprovando de pacientes que desenvolvem pneumonia por uso de ventilação mecânica por um período muito elevado. E qual é a assistência de enfermagem, então,
para esses pacientes, além do que eu já falei, de você saber os parâmetros corretos para fazer uma análise crítica no momento e poder atuar com sabedoria junto toda a equipe, passando por enfermeiro, que o enfermeiro passar para o médico para fazer uma avaliação que no momento por algum momento os parâmetros foram modificados ali, né? E o porquê que foram modificados. Se o paciente está evoluindo bem, está evoluindo mal, então a gente precisa saber disso. Primeiramente é esse preparo e o apoio psicológico, né? Que a gente somos os profissionais que temos esse papel também de prestar esse apoio psicológico, sobretudo nesse ambiente crítico de unidade de terapia intensiva. Observar o funcionamento desse aparelho, ou seja, no momento do banho, no momento da troca de fralda, naquele momento a gente observar o paciente como um todo, e todos, bomba de infusão, todos os catéteres que eles estão utilizando, para ver se está funcionando de forma eficaz, né? Olhar dobras, né? Regulagem, obstrução, para ver se o tubo não está dobrado, se as traqueias não estão obstruídas, né? Analisar o fluxo, a frequência inspiratória de oxigênio é importante também. Umidificar muitas das vezes o umidificador, se necessário, em alguns casos de ventilação não invasiva. Retirar o excesso de líquido dali das traqueias, do circuito. Essas traqueias, elas são trocadas, viu, gente, de paciente para paciente, e depender do tempo que ele esteja na UTI também há uma necessidade de troca, depender de como ele esteja ali se comportando. E verificar todo momento a expansão torácica para ver se o ventilador mecânico está funcionando de forma plena, de forma eficaz. Então, esses são os principais pontos. Dúvidas, coloca lá no canal, dá um like como positivo para a gente ver se a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo. E nesse isolamento, foco nos estudos, porque estuda que a vida muda. Grande abraço.